Bípedes, tudo bom? Pois bem, galera, estamos aqui de volta para o nosso estudo da termologia. Então, hoje nós vamos ver a dilatação térmica, beleza? Então, vamos analisar o conceito de dilatação térmica. Dilatar significa expandir e tem uma relação direta com a temperatura, por isso o termo térmica, beleza? Para a gente analisar isso, coloquei um vídeo sobre um experimento de dilatação e depois um simulador para que a gente analise o porquê que ocorre a dilatação, beleza? Então vamos primeiro ao nosso vídeo, né? Então nesse nosso vídeo, o que nós temos? Temos um dilatômetro, que a gente diz. Aqui há uma barra metálica, essa barra metálica fica conectada, ou seja, ela fica encostada com esse pino fica encostado com um ponteiro. Se essa barra dilatar, essa barra vai empurrar esse pino vai empurrar essa parte aqui do ponteiro, consequentemente o ponteiro vai mudar de posição, ou seja, ele vai sair dessa posição de origem, beleza? Então é isso que a gente vai ver. Então ali, ó, colocou-se o álcool, show. Depois da colocação do nosso álcool, vai ser colocado fogo nessa nossa bandejinha. Para quê? Para que justamente você tenha a nossa expansão ali, ou seja, o nosso aquecimento da nossa barra. Então, ó, repara, tentou uma vez, não foi, duas, três, na terceira até foi, né? Quase que não rolou. Agora, já tacou ali o foguinho na nossa bandejinha, a bandejinha já tem ali, ó, o fogo, esse fogo vai aquecer a barra e olha o ponteiro, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Se você reparar, o ponteiro ele foi mudando de posição, ó. Repara ele aumentando ali, ó, a sua inclinação. Repara, o que significa isso? Significa que a barra de fato empurrou essa hastezinha empurrou ali próximo ao eixo do ponteiro e esse ponteiro de fato começou a mudar a posição. Isso significa então que a barra de fato ela expandiu porque houve um aumento da temperatura, beleza? Agora, por que os materiais expandem com o aumento da nossa temperatura? Por quê? Por algo que a gente viu no primeiro dia de aula. Qual? Que é justamente a temperatura. A temperatura nos mede a agitação molecular, essa intensidade de agitação. Se você tem uma temperatura baixa, significa que a sua agitação é baixa. Agora, se você aumenta a temperatura, você vai ter uma agitação molecular maior. Essa agitação molecular maior vai propiciar uma expansão do seu material. Termômetro usa isso, olha só. Eu com uma temperatura baixa, 10 graus Celsius. Agora, uma temperatura maior de 30 graus Celsius. Significa o quê? Que as molequinhas estão se agitando mais, logo, elas aumentam o seu espaço. Consequentemente, quando você analisa esse somatório do aumento de espaço de cada molequinha, você observa que o seu material, de fato, ocorreu uma expansão. Beleza? Então aqui, ó, um termômetro, dá para perceber aqui, ó. Eu tenho esse termômetro em casa, não sei se dá para vocês verem. Olha a temperatura agora, que é aproximadamente 30 graus Celsius. Se diminuir aqui a nossa temperatura ambiente, consequentemente haverá o que a gente chama de contração espacial, né? Uma contração do nosso espaço, da nossa dimensão do nosso material, beleza? Ao passo que aumenta-se a temperatura, aumenta o tamanho, ou seja, é uma expansão, você tem uma contração na redução de temperatura, beleza? Então, galera, vamos voltar aos nossos slides e vamos observar agora no nosso cotidiano onde nós temos isso. É muito utilizado o conceito de dilatação nas nossas pontes e viadutos, nos nossos trilhos, nos azulejos. Por quê? Se você não deixa um espaçamento que é proposital, se você não deixa esse espaçamento, o que vai acontecer? Com o aumento da temperatura ambiente, você vai ter o aumento da dimensão do seu material, um material vai comprimir com o outro, podendo ocasionar uma ruptura da estrutura, né? Então aqui você tem esses espaçamentos justamente para isso. Então olha só, a gente tem aqui também algumas simulações. Olha como essa daqui é bem interessante. Opa, na verdade está aqui. Então mostra o espaçamento entre as nossas pontes e viadutos. Olha lá, aumenta a temperatura, ó. Esses nossos materiais, eles expandem, logo esse vão ele fica um pouquinho mais fechado, beleza? Né? Aí agora, quando você tem uma diminuição da temperatura, consequentemente há uma contração do nosso material e o vão é um pouco maior. Tranquilo? Então a gente utiliza bastante esses nossos fenômenos. Interessante que eu coloquei aqui, ó, uma reportagem que é mega bacana. Essa reportagem aqui, ela foi em 2014, uma pessoa passou de barca
embaixo da ponte Rio-Niterói e visualizou isso aqui. O que ela fez? Tirou foto, colocou na internet, né? Aí todo mundo é engenheiro físico, né? Tirou foto, vai cair. A ponte Rio-Niterói vai cair, cara. Olha só a fenda que nós temos, né? Essa rachadura, que impressionante. Não há manutenção. Meu Deus, imagina a ponte caindo. Cara, na verdade, essa daqui é uma fenda que é projetada justamente levando em consideração a dilatação térmica. Justamente porque com o aumento da temperatura, essas nossas placas vão dilatar e você vai ter essa fenda um pouquinho mais fechada, de tal forma que a projeção feita pelo engenheiro, ele aumenta muito. Por exemplo, ele faz a fenda para 70 graus Celsius de temperatura ambiente. A gente sabe que não vamos chegar a isso, né? Com exceção de Bangu, que de vez em quando a gente chega. Desculpa, galera, fiz uma piada desnecessária com o pessoal de Bangu. Pessoal de Bangu, me desculpa por essa piada. Tranquilo? Ah, mas aí lembrei de uma coisa que é bem interessante. Já passaram pela ponte, já ouviram assim? Qualquer ponte ou viaduto, você ouve esse barulho. Tutum, 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 tutum. Por que esse tutum no pneu? Justamente porque você vai passando por essas frestas. Que pontes e viadutos são feitos em placas, né? Justamente para você não ter nenhum tipo de trinca na estrutura, levando em consideração essa relação de dilatação do material. Beleza? Então, olha, isso também é utilizado nos trilhos. Se você não usa essa fenda, né, ou se você projeta mal, acontece esse fenômeno. O trilho que era em linha reta, ele acaba ficando enviesado, beleza? Aí nos azulejos também, se você não faz o espaçamento adequado, olha o que acontece. Um azulejo trinca com o outro. Show? Isso daí rola nos fios também? Também, cara. Quando você projeta uma transmissão aérea por meio de fios, você tem que levar isso em consideração. Então os fios têm umas barriguinhas. Por que o fio tem barriguinha? Sabe por quê? Porque se você aumenta a temperatura ali, o fio vai aumentar o seu tamanho, consequentemente, a barriguinha vai ficar maior, né? Só que se a temperatura diminuir, você vai ter justamente o contrário. Uma contração do material, o fio vai ficar mais esticado. Se você não deixa uma barriguinha, você já deixa ele esticado, se a temperatura cai, o que vai acontecer? Ele contrai, ele pode justamente danificar todas essas torres, né? Pode até ocorrer o colapso, a torre cair e tudo mais. Então, por isso que os fios têm umas barriguinhas. Agora, galera, nós vamos fazer o seguinte, estudar a dilatação, só que separando entre dilatação linear, superficial e depois a volumétrica. Mas por que isso? Toda dilatação não é em 3 dimensões? Toda dilatação ocorre em 3 dimensões. Mas para facilitar a nossa visualização, a gente pensa o seguinte, que se uma dimensão é muito maior do que as outras, eu posso chamá-la de dilatação linear. Se eu tenho 2 dimensões maiores do que a terceira, eu chamo de uma dilatação superficial. Agora, se as 3 dimensões são significativas, chamarei de volumétrica. Show? Então aqui, ó, temos uma barrinha, aí eu aqueço a barrinha. O que vai acontecer? Ela vai mudar o seu tamanho, logo teremos uma variação do comprimento da barrinha. Agora, vamos analisar matematicamente como que eu consigo calcular essa história dessa nossa variação do comprimento da barrinha. O que vai influenciar? A variação da temperatura, concorda? Quanto maior a variação da temperatura, maior a barrinha vai expandir. Agora, só isso? Não, o comprimento inicial da barrinha também. Por quê? Porque se eu tenho uma barra grande no início, significa que eu tenho muitas molequinhas, tenho muito material. Cada um expandindo um pouquinho vai proporcionar uma expansão grande. Então, por isso que o comprimento inicial é diretamente proporcional à variação do nosso comprimento da barra. Tranquilo? Agora, todo material é igual? Não. Tanto é que, por exemplo, esse termômetro aqui, você tem mercúrio. Se eu coloco a água aqui, eu vou ter uma expansão desse jeito, uma dilatação desse jeito? Não. Então, é o que a gente chama de coeficiente de dilatação. Como eu estou analisando apenas uma dimensão, eu chamo de coeficiente de dilatação linear. Ah, Léo, eu quero encontrar o comprimento final. Cara, mole. Se você tem variação do comprimento, quem é a variação do comprimento? Comprimento final menos inicial. Você joga esse valor novamente, passa esse L0 para o outro lado, aí você tem essa característica. L é igual a L0, abre o parênteses, 1 mais alfa delta teta, né? Então nós podemos utilizar ou essa primeira expressão ou a segunda, tanto faz. Beleza? Quais são as nossas letrinhas aqui com as suas unidades? São essas, ó. Variação do comprimento, medido em metro. Variação pós-variação do comprimento, o nosso comprimento inicial, também em metro, comprimento final em metro. Variação de temperatura numa unidade usual para a gente, que é grau Celsius. Beleza? Agora, eu posso analisar isso por meio gráfico? Posso, cara. O gráfico é bem interessante. Repara,
no nosso gráfico, nós temos uma linha reta, porque a nossa equação é uma equação do primeiro grau. O comportamento de uma equação do primeiro grau é uma linha reta. Tranquilo? Aí repara só, o que a gente tem aqui? A gente tem, eu vou utilizar até a canetinha. Ó, esse ângulo aqui, né? Esse ângulo que eu vou chamá-lo de um ângulo θ também, só para dar um nome. O que acontece com esse ângulo? Ou um ângulo φ, enfim, um determinado ângulo. Eu posso verificar a inclinação, que eu chamo de reta tangente. Como que eu calculo uma tangente? Tangente, né? O cateto oposto, que aqui ó, é a variação do comprimento, sobre o nosso cateto adjacente, que aqui é a variação da temperatura. Pois bem, então ó, vou colocar aqui do ladinho, ó, tangente, então, é igual a variação do comprimento sobre a variação de temperatura. Quem é a variação do comprimento sobre a variação de temperatura? Repara aqui, ó, se eu pego esse Δθ, passo para o outro lado, não fica ΔL sobre Δθ igual a L0 vezes o nosso alfa. Então, L0 vezes o alfa. O que a gente conclui? Que a inclinação, que é a tangente, ela é numericamente igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente. O comprimento inicial é aquele que você foi lá, mediu, e você tem uma variável constante, ou seja, um número constante. E agora o nosso coeficiente de dilatação? Ele depende do material. Então, olha como é interessante. A inclinação desse nosso gráfico, né, a nossa inclinação, ela vai nos informar o nosso coeficiente de dilatação. Se a inclinação é muito grande, você tem uma informação implícita ali que você tem um coeficiente de dilatação significativo. Se você tem uma inclinação baixa, você tem um coeficiente de dilatação não muito significativo assim, levando em consideração que o comprimento inicial não foi alterado. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Comparar esses coeficientes de dilatação. Então, aqui tem uma tabelinha, ó. Coloquei aqui. Repara como o valor numérico é bem pequenininho, né? Então, olha, 27 vezes 10 é menos 6 graus Celsius a menos 1. O que significa isso? Que a dilatação ela se dá em pouco tamanho, pouquíssimos tamanhos ali, em alguns milímetros, né? Isso se você tem um material pequeno. Agora, se você tem um material de quilômetros, você pode encontrar alguns centímetros de dilatação. Mas a dilatação é bem sutil, não significa que eu tenho uma barra de meio metro, aqueço ela 10 graus Celsius, sei lá, uma barra de ferro a 10 graus Celsius, significa que ela vai alterar 15 centímetros. Não é isso. A dilatação é bem pequena. Então aqui nós temos os valores. Quanto maior o valor, maior é a dilatação. Consequentemente, maior é a contração também se você cai na temperatura. Então vamos fazer aqui um exemplo bem maneiro de uma lâmina que a gente chama de bimetálica. Ou seja, eu tenho um material em cima e tenho um material embaixo. Em cima o ferro e embaixo o zinco. Qual dos dois caras tem uma dilatação maior? Olha aí, ó, zinco e o nosso ferro. Quem tem uma dilatação maior? Foi o nosso zinco, tá vendo? Repararam? Então, o que isso significa? Que o zinco vai dilatar mais do que o ferro. Então, vamos ver o que vai acontecer na nossa simulação. Coloquei aqui, né? Estão os dois com o mesmo comprimento, até aí de boa. Aí eu coloco para dilatar. Então, começo a aquecer. O que vai acontecer? O zinco dilata mais do que o ferro. Consequentemente, o tamanho dele tem que ser maior. Para que seja maior, olha o que o zinco faz. Ele encobre o ferro, porque eles estão conectados, estão grudados. Você colou os dois. Então, ó, esse tamanho aqui, esse arco aqui, ele tem um tamanho maior do que o ferro que está aqui por dentro. Por quê? Porque o zinco dilatou mais. Léo, e agora? Se a gente desenvolve ali uma redução da temperatura? Cara, se você reduzir a temperatura, você vai ter uma contração maior do zinco. Então, ó, chegamos àquele estágio inicial. Agora, repara, o zinco contrai mais do que o ferro. Consequentemente, o tamanho do ferro tem que ser maior que o zinco. Aí agora ocorre o contrário, né? O nosso ferro encobre o zinco, porque esse tamanho do ferro é maior do que o zinco que contraiu mais. Beleza? Então, para a gente deixar essa conclusão para vocês, eu coloquei justamente o que a gente acabou de observar. Show? Voltando, zinco dilata mais, tem que ter um tamanho maior, então ele encobre o ferro, quando a gente coloca aqui o foguinho, né? Agora, já se você reduzir a sua temperatura, o nosso zinco tem que contrair mais, o ferro vai ter um tamanho maior, aí ele que encobre o nosso zinco. Beleza? Agora, vamos à nossa dilatação superficial. Aí na dilatação superficial é bem maneiro. Imagina aqui, eu tenho uma moeda, aí tem uma argola.
né, a moeda fria, ou seja, a temperatura mais baixa. A moeda vai lá, plum, passa. Agora eu vou lá, esquento a moedinha não passa mais. Então, putz, por que aconteceu isso? Claro, a nossa moeda dilatou, ela aumentou o tamanho, cara. Então ela aumenta o tamanho, ela não vai passar pela argolinha, né? Aí agora, eu tenho aqui uma chapa, essa chapa eu vou esquentar, né? Só que eu tenho um buraco. Aí na hora que eu vou esquentar, o que vai acontecer? O buraco vai abrir ou o buraco vai diminuir? Caraca, e agora abre ou diminui? Cara, vamos ver um experimento que fica muito mais legal, né? Então, ó, vou mostrar aqui a vocês um experimento. Qual é o experimento? Tem aqui uma argola e tem uma bolinha. Repara que a bolinha não passa lá, ó. Não passa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa argola e vai colocar no fogo. Vai rolar a expansão. Beleza? Então, ó, ele vai lá colocar no fogo. Na hora que ele coloca no fogo, ó, tá lá, colocou no fogo. O que vai acontecer? O buraco aumenta ou diminui? O buraco aumenta ou diminui? Cara, vamos pensar, ó, vou dar uma pausa aqui. Vamos pensar. O buraquinho vai aumentar ou diminuir? Cara, na nossa expansão, as moléculas se agitam cada vez mais. Consequentemente, elas aumentam a distância entre elas. Tudo bem? Se você tem esse aumento da distância, essa periferia aqui vai aumentar. Beleza, essa galera aqui, ó, externa vai aumentar. E a galera lá interna? Vai ter que aumentar também. Então esse corte aqui dentro, as molequinhas que estão aqui, eles vão aumentar para justamente uma ficar mais distante da outra. Porque se elas se agitam mais e o buraco fecha, eles ficariam mais próximas e não pode acontecer isso. Elas têm que ficar mais distantes. Então ele vai aquecer, aí esse buraco também aumenta de tamanho. Então olha o que vai acontecer, ó. Ele vai lá, aquece, 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 aquece. Olha lá, e vai aquecendo, vai aquecendo. Olha que maneiro, ó. Agora a bolinha que antes não passava começou a passar. Tudo bem? Beleza? Então, galera, quando você faz esse tipo de orifício, no aquecimento, o correto é aumentar o tamanho do nosso orifício. Se liga que não é diminuir. Ah, Léo, em relação aos cálculos, cara, igualzinho a linear. Então vamos passar até mega rápido, porque não muda nada. A diferença é que nós estamos em outra dimensão, né? Em outro patamar. Eu sou vascaíno, mas acabei falando. Então, ó, variação da área, galera. É igual a quem? O que influencia? A variação da temperatura. Maior variação da temperatura, maior variação da área. O comprimento inicial também, porque tem mais molequinha envolvida. E agora você tem um coeficiente de dilatação superficial. O que é isso? Você agora vai levar em consideração suas duas dimensões. Então a gente acaba chamando de beta. Beleza? Ah, Léo, mas eu quero descobrir a área total. No final, cara, molha. Você pega lá, ó, abre na variação da área. Você depois continua o seu cálculo. Você obtém aquilo que a gente obteve muito próximo da linear. Então, repara, se você sabe a linear, você sabe todas as outras. É só mudar a dimensão espacial que você, na verdade, está lidando e alterar o seu coeficiente de dilatação. Beleza? Né? Então, aqui, ó, coloquei nossa variação da área, a nossa unidade em metro quadrado, a nossa área inicial, a área final, né? Aqui, variação de temperatura, a gente coloca em graus Celsius, que é a nossa usual. E isso aqui que é importante, ó. O nosso coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Por quê? Agora eu estou em 2 dimensões. Eu pego o linear e multiplico por 2. Beleza? Agora vamos à volumétrica, é a mesma coisa, não muda nada, cara. A variação da nossa análise do volume é diretamente proporcional à variação da temperatura, que é também proporcional ao volume inicial, porque eu tenho mais molequinhas, só que agora eu tenho um coeficiente de dilatação volumétrica, que eu chamo de gama. Beleza? Né? E agora, dá para descobrir o volume final? Dá, cara, dá para descobrir o nosso volume final, né? Fazendo aquele mesmo continha, mesmo cálculo que a gente tinha feito anteriormente para as nossas outras dimensões, beleza? Então, o que a gente tem? Variação do nosso volume em metro cúbico. Volume inicial em metro cúbico. Volume final em metro cúbico. A variação de temperatura em graus Celsius. E agora, que é importante, nós temos o nosso coeficiente de dilatação volumétrica 3 vezes o nosso coeficiente de dilatação linear. Beleza? Show? Por quê? A nossa volumétrica nós temos, ó, 3 dimensões. Né? Como temos 3 dimensões, a gente multiplica por 3, porque são 3 vezes a nossa linear. Show? Então agora, galera, nós vamos ver uma relação entre os coeficientes de dilatação. Porque é muito comum os exercícios colocarem uma relação para você de uma dilatação
uma dimensão de uma dilatação com a outra. Por exemplo, você vai lá fazer uma volumétrica, mas ele te deu o coeficiente de dilatação linear, então você precisa analisar essa conversão. Então montei aqui uma expressãozinha que é mega fácil. Como? Se liga, a nossa dilatação linear, nós temos uma dimensão. A nossa dilatação superficial temos duas. Então a gente coloca assim, ó, o coeficiente de dilatação em cima e embaixo quantas dimensões ele possui. Beleza? Então agora falta a nossa volumétrica, que são 3 dimensões. Aí agora eu quero uma relação entre o nosso coeficiente de dilatação linear e a superficial. Então, ó, o nosso superficial é igual a 2 vezes o linear. Pego esse 2, passo para o outro lado multiplicando. Ah, agora eu quero da nossa volumétrica com a nossa linear. Mesma coisa, cara. Agora eu vou pegar esse 3, ó, passar para lá multiplicando, não queria nada da superficial. Agora eu quero envolver as duas, tanto superficial quanto volumétrica. Vamos supor que o exercício me deu uma relação da dilatação superficial, mas eu tenho que utilizar no meu cálculo a volumétrica. O que eu faço? Pego esse 3 que divide e vai para o outro lado multiplicando. Então, a gente encontra essa relação. Beleza? Agora, aqui, ó, essa relaçãozinha. Beleza? Galera, todo mundo que aquece vai justamente aumentar o seu volume? Não. Caraca, pior que não. A gente tem de novo a água nesse jogo. Por que que a água se torna uma exceção? Pela exceção que a gente analisou lá no diagrama de fases. A água no estado sólido, ela cria cristais. Esses cristais, pela sua interação intermolecular, por ser uma molécula polar, cria-se justamente esses espaços aqui dentro, né? Esses espacinhos aqui dentro desses cristais faz com que a água, quando ela sai de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius no seu estado líquido, ela, ao invés de expandir, ela contrai. A gente chama isso de anomalia, né? A nossa anomalia da nossa água, beleza? Contração anômala da água. Então, olha só, por que isso? Quando você fica aqui, você tem a água transitando, saindo do seu estado sólido para o líquido, mas com vários cristalzinhos desse, ó. Uma galera aqui do lado, ó, conseguiu alterar o seu estado, mas tem uns cristais, uns bloquinhos de cristais aqui com um espaço. Isso faz o quê? Faz com que esses cristalzinhos aqui, ó, se mantenham, e essa galera que saiu dessa rede, um chegou mais perto do outro, porque eles saíram do cristalzinho. Consequentemente, há uma contração. Então, até 4 graus Celsius é quando você vai tendo esses cristais aqui, né? Essa estrutura cristalina sendo desfeita. Até 4 graus Celsius ela é toda desfeita. Depois, você continuando aumentando a temperatura, você tem aí sim a expansão da nossa água. Então, repara, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, a água contrai ao invés de expandir. Beleza? Então, esse gráfico aqui ele é mega interessante. Ó. Azul é levando em consideração só a agitação molecular. Beleza? Esse verde é levando em consideração essa quebra dos cristais, que você tem uma expansão, ou seja, uma distância entre as moléculas da água grande. Quando você vai quebrando, elas ficam mais próximas. Então, aqui é a contração. Isso vai até 4 graus Celsius. Unindo os dois, ó, você tem um pouquinho de expansão porque aumentou a temperatura, mas não é muito significativa. Logo, essa quebra do cristal é mais significativa, então a água contrai. Depois dos 4 graus Celsius, esses cristais já não rolam mais, você já tem uma maior liberdade da galera, logo você só tem uma expansão. Beleza? Aí isso faz algo bem interessante, você faz com que exista lago, que em cima você tem uma placa de gelo a 0 graus Celsius, como a água contrai até 4 graus Celsius, significa que aqui ela é mais densa. Então aqui, ó, a temperatura é maior do que lá em cima. Tranquilo? Agora nós vamos à dilatação aparente. O que é dilatação aparente, galera? Dilatação aparente é quando você leva em consideração a dilatação de um recipiente e de um líquido. Beleza? E quando a gente fala em aparente, é o quanto que se transborda desse líquido em relação ao recipiente. Ué, como assim? Cara, se liga só, eu tenho um recipiente e eu tenho um volume inicial, beleza? Eu coloco o cara justamente lá na borda, tranquilo? Aí eu começo a aquecer. Quem vai aquecer mais? Quem vai dilatar mais? O líquido ou o sólido? Pensa. O líquido. Por quê? Porque o líquido tem uma liberdade maior de movimentação. Ele consegue
atingir um espaço maior na sua agitação do que propriamente o sólido. Isso faz com que a dilatação do líquido seja maior do que a dilatação do sólido. E eu quero descobrir esse líquido extravasado, ou seja, o quanto que dilatou, que eu vou chamar justamente de dilatação aparente. Então, o quanto que transborda? O que eu vejo? Eu vejo o quanto que o líquido variou e subtrai do recipiente, porque os dois vão aquecer e os dois vão dilatar, só que o líquido vai dilatar mais. Beleza? Agora, eu utilizo justamente aquele nosso cálculo da variação do nosso volume, que a gente analisou lá na dilatação volumétrica, e pego essa análise e jogo para cá. Ó. Vamos lá. A nossa dilatação aparente é o volume inicial, que é tanto do líquido quanto do recipiente, o que eu chamo de coeficiente de dilatação aparente, e a variação de temperatura que todo mundo sofreu. Né? O do líquido, a mesma coisa, só que agora com coeficiente de dilatação desse nosso líquido. Depois com coeficiente de dilatação do nosso recipiente. Repara, o Δθ aparece em todos os termos, logo eu posso cortar. Esses caras aqui, ó, eles não, vou até cortar aqui, ó, vou botar em vermelhinho e, ó, beleza? E repara, o volume inicial também. Então, o mesmo volume do líquido é igual ao do recipiente, que é igual ao volume inicial do aparente. Então, eu corto. Consequentemente, o que eu obtenho? Eu obtenho que o meu coeficiente de dilatação aparente é igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do nosso recipiente. Beleza? Então, galera, muito obrigado. Valeu pela sua compreensão, a sua atenção nessa nossa aula relativamente longa e a sua paciência por aguardar eu chegar ao final. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, galera.